Olá, amigos, boa noite. Mais uma noite de estudo e reflexões. Nós estamos hoje para estudar, refletir um pouquinho na obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje nosso tema é Tabernáculos Eternos, que é a lição de número 112. Então vamos lá, agradecendo aos amigos que estão conosco, que já estão chegando. Cidinha, Cláudia, já estão se manifestando junto a nós. Isabel, Silvia, muito obrigada pela companhia e vamos fazer nossa prece. Marcelo também chegando, daqui a pouco a gente já cumprimenta os outros amigos também. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, a nortear as nossas mentes para escolhas mais sábias, a guiar os nossos passos em caminhos mais retos, mais firmes, e assim podermos nós fazer escolhas mais precisas, mais produtivas para o nosso próprio existir. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos, Silvia, Marta, Cláudia, Laura, sejam todos muito bem-vindos. Cidinha, é sempre motivo de alegria quando nós nos unimos em reflexões importantes para a nossa compreensão maior da própria vida e do próprio existir. Hoje o tema da nossa reflexão está na página, ou na lição, perdão, na lição de número 112, que tem o título Tabernáculos Eternos. Nossa semana passada, na lição 111, nós tivemos a citação de Lucas no capítulo 16, quando tinha como título Granjeai Amigos. E é dentro desse mesmo versículo, do capítulo 16, versículo 9, que na sequência no encerramento do mesmo versículo, vamos encontrar a frase Tabernáculos Eternos. Emmanuel, então, em cima de um mesmo versículo, ele teceu dois comentários, abrindo duas lições com ensinamentos para nós. Então, o versículo 9 do capítulo 16 de Lucas dizia: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Era uma citação de Jesus àqueles que ouviam dos seus sermões, das suas orientações. Vamos ao boa noite a Dilza, ao Gil, a Jânia, a Ivete, Girce, Célia, sejam muito bem-vindos. Marta, estejam em paz, que a gente possa refletir melhor sobre tudo isso. Então, a semana passada, quando refletiu sobre o granjeai amigo, era a conquista de amigos. E a conquista de amigos com as riquezas da injustiça ou da iniquidade, como em muitas traduções. Parece que Jesus está dizendo para a gente comprar amizade e usar de falcatruas e meios ilícitos para adquirir bens. Não era bem isso, nós já vimos a semana passada. Yara, boa noite. Seu Antônio, boa noite. Sejam bem-vindos. Lourdes, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe. Neuza, boa noite também. Então, na continuidade, ele dizia, que era com essa riqueza, e ele deixou muito claro, nós refletimos a semana passada, que de um modo geral as riquezas que nos chegam, das quais tomamos posses, pessoas às vezes dizem, nasci em berço de ouro, quer dizer, numa condição privilegiada diante de um grande quantum de seres humanos que não têm a mesma sorte material. Ou recebemos uma herança, de alguma sorte nos apropriamos de algo. Não há nada errado nisso. A questão é, se nós formos voltar ao passado, bem lá atrás, como é que este patrimônio, como chegou às nossas mãos, lá na sua origem, o que aconteceu para que esse patrimônio fosse incorporado à família. Então nós vamos ver que o convite feito por Jesus é que fizéssemos um bom emprego desses patrimônios dos quais tomamos posse de alguma forma,
que nos chegam, nos abastecem as mãos e a vida de alguma forma. Este patrimônio, qual era o bom uso? Embora ele fosse de origem injusta ou iníqua. A injustiça é porque, não por conta de quem está de posse desse patrimônio, muitas vezes, na maioria das vezes. Não porque essa criatura agiu mal. Há pessoas que acabam proprietárias de um patrimônio e usando de meios lícitos, adequados do seu trabalho, ou até de uma sorte na loteria, quem sabe, e ele acabou ficando de posse daquele patrimônio. É do seu esforço, é do que a vida possibilita, e não há erro nenhum nisso, conforme nós podemos bem analisar. Mas a origem das riquezas, como nós dizíamos muitas vezes, foi uma origem injusta, iníqua, onde alguém sofreu, onde alguém foi escravizado, onde alguém foi explorado, onde alguém foi enganado, e por conta disso nos abastecemos desses recursos cuja origem não foi honesta, cuja origem teve alguma coisa de ruim. Então, a questão é essa, nos chega hoje e de forma lícita, mas aquilo na sua origem não foi sempre de forma lícita. Muitas vezes foi ilícita a aquisição desse patrimônio. Então, o que Jesus sugeria? Que quando de posse de alguma coisa, e nem sabemos a origem mesmo, que a gente possa fazer bons atos também com isso que estamos recebendo. Bons atos, que de alguma forma possamos ajudar as pessoas. Então, se forem questões materiais e o nosso patrimônio material nos permite isso, possamos colaborar, possamos direcionar a alguém, possamos amparar alguém, estender as mãos a alguém, não nos fará falta. E, pelo contrário, ganharemos pessoas gratas, pessoas que vão se lembrar de nós com gratidão. Boa noite, Andréia, que bom. Márcia também, boa noite, que está conosco, Rosângela, Lourdes, sejam bem-vindos, Márcia assiste também, muito bem-vindas. Então, nós vemos aqui esse chamado de Jesus a que a gente tenha esse olhar em direção a outras criaturas, Se estamos podendo fazer alguma coisa, seria de bom agrado, seria de bom vitre que nós pudéssemos verdadeiramente praticar algum bom ato. Nem sempre o patrimônio que recebemos é esse patrimônio em espécie, em dinheiro. Existem outros patrimônios que a vida nos traz e que nós podemos sim partilhar um tanto disso com outras pessoas. E nem sempre nos chegou até da melhor forma possível, mas estamos de posse, estamos em vida legal com tudo isso. Os bons atos, então, diz Jesus, vão retornar com gratidão, porque nós faremos amigos. E estes amigos, ele disse, estende a este para que estas riquezas que nós pudemos usar em benefício não só nosso, essas riquezas vos faltarem, porque não é o patrimônio, é perecível. O dinheiro no mundo, se nós formos olhar a economia no mundo, o dinheiro ora está nas mãos de uns, ora nas mãos de outros. Ora, um povo está bem assistido por patrimônios, por lastros, ora esse povo cai. Ora, famílias estão bem, estão proprietárias de um tanto de coisas boas, ora a vida dá um revés e aquelas propriedades passam para outras mãos. O dinheiro ele circula, as posses no mundo circulam e é preciso que seja assim. No próprio livro dos Espíritos, em Lei de Sociedade, nos dizem os Espíritos de que se o dinheiro se concentrasse somente nas mãos de algumas pessoas, não seria adequado. E também, se ele fosse igualitariamente distribuído a todos os seres humanos da face da Terra, ele se esgotaria muito rápido,
porque não seria suficiente para todo mundo ter um patrimônio saudável, um patrimônio robusto. Então é preciso que ele role de mãos em mãos e que essas mãos e mentes tenham capacidade de gerenciar isso, que é algo que está dado por empréstimo, que gerencie isso de uma forma a produzir um benefício maior a outras criaturas. Então uma pessoa pode aplicar bem o seu patrimônio, abrindo frentes de trabalho, possibilidades de ajuda, benemerência, assistência, enfim, ela pode trabalhar desta forma e deve. Quando o dinheiro passar para outra mão, outro dará conta disso. Se distribuísse igualitariamente, nem todos teriam a mesma cabeça para a utilização. Muitos perderiam isto, se esvairia sem o menor proveito. Então Jesus nos chama a atenção de quando estivermos de posse de algo, que nós possamos fazer amigos, quer dizer, ajudar aqueles que estão mais próximos. Faça amigos para que no momento em que isso vos falte, e gente, falta mesmo. Quantas pessoas nós vemos que num trecho da vida, especialmente no final de vida física, onde perdeu-se a capacidade de um trabalho com remuneração mais alta e vai se viver com algo muito menor do que estava habituado. Então, essa condição, muitas vezes, não é suficiente para os gastos que aquela pessoa tem na velhice, que são maiores para os que não estão tão saudáveis, que precisam de atendimento médico, precisam de uma alimentação melhor, nem sempre as pessoas estão podendo. E nessa hora, muitos daqueles que foram ajudados por ela, reconhecidos a ela, vão contribuir, vão ampará-la. Então fazer amigos é ter alguém que nos ofereça a mão na hora que estamos caindo, que nos dê o ombro para as nossas lágrimas, que nos dê o apoio. Então Jesus estava falando isso para os seus, que não dá para se isolar de tudo isso. Nós temos que interagir com as pessoas e de uma forma positiva e boa. Emmanuel vai fazer um comentário a respeito, então, desta questão levantada por Jesus a respeito de fazermos o bem e de, no momento da nossa necessidade, da nossa dificuldade, termos aqueles que podem, então, nos ajudar. Emmanuel vai nos dizer: um homem despercebido de obrigações espirituais, ele vai olhar essa fala de Jesus como um incentivo a ser um ladrão inteligente para adquirir um patrimônio, porque ele disse: olha, você pode usar o dinheiro que não é lícito. Então parece um convite a que ele se aposse de algo e compre o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. É um ladrão e ele simplesmente vai usar do patrimônio que tem, do patrimônio que ele conquistou com a sua ladruagem ou heranças nessa qualidade, e sendo pego pelos braços da lei, né? Sendo pego pelas malhas da lei, ele vai comprar advogados venais, advogados que se vendem a preço de ouro, mas defendem aquele que está errado. O advogado sabe que ele está errado, mas ele está sendo pago, ele está ali para defender. Então, por conta disso, é que Emmanuel diz: o ladrão inteligente, parece que Jesus incentiva isso, que um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, para quê? Qual é a finalidade? Reintegrá-lo nos títulos honrosos da convenção humana, o colocar de novo em sociedade como limpo, né? A tal da ficha limpa, ficha suja, que hoje é uma expressão usada aqui no Brasil por nós, que identifica. Então passa